Daí, pessoal, vamos para mais uma resolução. Um encontro científico conta com a participação de pesquisadores de 3 áreas, sendo eles 7 químicos, 5 físicos e 4 matemáticos. No encerramento do encontro, o grupo decidiu formar uma comissão de 2 cientistas para representá-lo em um congresso. Tendo sido estabelecido que a dupla deveria ser formada por cientistas de áreas diferentes, o total de duplas distintas que podem representar o grupo no congresso é igual a. Então, olha só, o que eu tenho aí? Eu tenho um encontro científico que tem se encontrando em 7 químicos, mais 5 físicos e mais 4 matemáticos. Isso dá um total de 16 pessoas. Ok. Essas 16 pessoas resolvem formar uma dupla para representar. E então eu tenho que calcular o número de duplas possíveis de serem formadas a partir dessas 16 pessoas. Só que tem um detalhe. Na formação dessa dupla existe uma regra a ser cumprida. Qual é a regra? Que essa dupla deve ser formada por cientistas de áreas diferentes. Ou seja, eu não posso ter 2 químicos, ou 2 físicos, ou 2 matemáticos para formar dupla. Então vamos pensar assim, ó. Primeiro vamos fazer um raciocínio diferente. Eu tenho aqui 7 químicos, mais 5 físicos, mais 4 matemáticos. Matemáticos sempre é quantidade menor que os outros, não sei porquê. Tudo bem. 7 químicos, 5 físicos e 4 matemáticos. Isso vai dar 12, 16 ao todo. Vamos supor que eu precisasse formar apenas uma dupla, não importando se eram duplas de mesma área ou não. Se eu preciso formar uma dupla, eu preciso de 2 pessoas. Então eu tenho que fazer 2 escolhas, como se fosse a pessoa X e a pessoa Y. Quantas pessoas eu posso usar para ser a pessoa X? Bom, qualquer uma delas, eu teria 16 possibilidades. E quantas pessoas para formar o Y? Bom, aí eu tenho só 15 possibilidades. Por que isso? Porque aquela pessoa que foi escolhida na primeira não pode ser escolhida de novo. E aí eu tenho 16 vezes 15. Fazendo esse cálculo, 16 vezes 15 vai dar 160, com mais 80, 240. Então a resposta seria 240, se fosse duplas quaisquer, né? Isso nem consta na resposta. Eu até já botaria isso na resposta, né? Botaria aqui letra F, 240, né? Mas não tem. Enfim, esse raciocínio é válido se eu pudesse ter 2 pessoas na dupla de mesma área. Só que pelo problema ele diz, isso não pode. Então isso não serve para esse exercício. Ok, então vamos pensar o seguinte. Se eu quero formar uma dupla com áreas diferentes, eu posso ter o seguinte. Eu posso ter uma dupla química e física. É ou não? Eu posso ter uma dupla química, só que com matemática. E posso ter a terceira dupla, que seria um físico e um matemático. Então aqui, ó, eu tenho as escolhas a serem feitas. Quantas possibilidades de químicos eu tenho? Eu tenho 7. Quantas possibilidades de físicos? Físicos 5. Então aqui, princípio multiplicativo, 7 vezes 5, 35. Quer dizer, eu tenho 35 duplas formadas por um químico e um físico. Agora, entre químico e matemático, 7 possibilidades de químico de novo. Matemáticos são quantos? São 4. Então, 7 vezes 4, 28. Eu tenho 28 duplas, onde um é químico e outro é matemático. E aí, depois ainda, eu tenho a possibilidade de formar uma dupla sendo um físico e um matemático. 5 podem ser físicos, 5 possibilidades. E matemáticos são 4. Princípio multiplicativo, 5 vezes 4, 20 duplas formadas por um matemático e um físico. Ok, então eu tenho aí ou químico e físico, ou químico e matemático, ou físico e matemático. Lembra? Quando eu uso o conectivo ou, eu vou fazer o quê? Eu vou somar as possibilidades. Aqui eu tive que multiplicar, ó, 7 vezes 5. Por que eu multipliquei?
Porque o raciocínio aqui não é ou, o raciocínio é e. Então, é um químico e um físico. Por isso que multiplica. Então, lembrando a regrinha, quando o raciocínio é e, eu uso o princípio multiplicativo. Eu multiplico as possibilidades. Quando eu uso, ou quando eu raciocínio com conectivo ou, aí eu uso o princípio aditivo, ou eu somo as possibilidades, ok? Bom, revisto isso, falta só somar as possibilidades. 35 mais 28 e mais 20, né? Então eu tenho 35 dupla química física, 28 dupla químico-matemático e 20 duplas físico-matemático. Somando isso dá 13, 1, 4, 6 e 2, 8. 83 duplas, letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.